coragem para jogar, Fernando Diniz no Vasco? Eu não sei se eu assino esse contrato com a loucura. É muita loucura. É assinar uma loucura muito louca. E você, concorda com o Casimiro? É assinar com a loucura Fernando Diniz no nosso Vascão? Esse estilo diferente que o Diniz tem, saída de bola, com João Vitor, Freitas, Hugo Moura, PH. Eu tô aqui pensando também na sequência que o Vasco tem, né? Operário, Palmeiras, Preto Caberro, Vitória e Lanús. Tudo fora de casa. Ai, ô vida, essa nossa. Mas assim, família, eu tava vendo, né, a entrevista do Jardim após a derrota para o Cruzeiro. E aí ele fala, né, sobre essa questão de não ter tempo para trabalhar. E sabe que eu acho, isso me pega de uma certa forma, que me incomoda, assim, dentro da minha carreira de torcedor. Porque eu sei, né, claro que tem a questão do cansaço, realmente fica difícil para o treinador ajustar algumas coisas, mas você sabe muito bem, assim como eu, que em 2023, por exemplo, o Vasco cansou de enfrentar times, né, com essa pegada de Copa do Brasil, Libertadores, sei lá, Sul-Americana, Brasileirão, e mesmo assim o Vasco não conseguia performar em cima desses caras. Tecnicamente falando, Thiago, nosso time era fraco, mas nem fisicamente. Nem fisicamente. Você sabe que eu não estou falando nenhuma besteira. Da mesma forma, em 2024, em vários jogos você vai ver lá o Vasco tecnicamente. Thiago, o time é fraco. Beleza. Não vou debater, não vou criar esse tumulto agora nessa segunda-feira com você. Mas nem fisicamente. Então essa questão que, poxa, comissão técnica, jogadores falam de sequência de jogos, não me pega, porque a minha carreira de torcedor do Vasco, acostumado com um calendário tranquilo, Brasileirão, 2023 foi assim, foi eliminado rapidamente da Copa do Brasil, acabou o estadual, era só campeonato brasileiro. E a galera nessa pegada, e o Vasco nem fisicamente conseguia sobressair sobre os adversários. 2024 melhorou por causa da Copa do Brasil. E esse ano o Vasco volta a ter um calendário recheado e aí vai ficar nessa... Desculpa, cara. Não, família vascaína. Então assim, a gente vai debater muito aqui sobre Fernando Diniz, estilo e tudo mais. Me parece também que o Vasco sondou já um treinador. Formação do GE, vamos trocar uma ideia sobre isso. E eu gosto muito de avaliar todo o cenário, analisar todo o cenário do futebol brasileiro para trazer aqui para o nosso contexto. E quero trazer aqui algumas declarações do Benja, do Neto, né, que são torcedores do Corinthians, do Mano, treinador do Grêmio. Mas, Thiagão, aonde você quer chegar, irmão? Você vai me entender, família vascaína. E claro que a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre o desabafo, né? Meio que um desabafo do Breiler, jornalista vascaíno da ESPN, criticando o trabalho do Pedrinho, principalmente no campo e bola. Resenha tá show de bola, chega aí. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e rapidamente trocar uma ideia sobre essa informação de agora a pouco. Tá na tela. O Neon's Old Boys confirmou que acionou o Vasco na FIFA pelo não pagamento da transferência de Juan Esforza. O clube argentino cobra 2 milhões e 600 mil dólares, que dá em torno de 14 milhões e 700 mil. Né? Assim, Thiago, você coloca uma expectativa boa na próxima janela? Não, né, família? Pela condição financeira do Vasco. Mas, claro que a gente guarda aquela esperança de contratar um ou outro jogador que possa somar, que possa agregar. Mas, se não resolver essa situação, não vai ter nem esperança, né, em relação à próxima janela. Então, o Vasco tem que resolver isso aqui o mais rápido possível. E, olha, um jogador que, sabe... Já falei aqui algumas vezes, mas faz parte do futebol também, até porque, né, a gestão Pedrinho também contratou jogadores aí que só, né, Jean Davi, o Lloyd, cara, eu não sei se eu assisti o jogo ontem na correria, né, expliquei pra vocês que eu tava no aniversário da filha de um primo meu que é quase irmão, e aí assisti o jogo ali na correria, celular pequeno, mas no segundo tempo, eu achei que o Lloyd fez até algumas jogadas, né, na ponta esquerda, mas mesmo assim é pouco, né, não tô aqui querendo defender, só tô falando ali do pouco que ele tentou no jogo contra o Cruzeiro. Então, mas futebol, cara, é muito caro. Hoje você tem aqui o Juan Esforza, que é até um jogador jovem, né? Dá pro Vasco recuperar esse investimento, mas tem que colocar pra jogar. E nesse Vasco, a verdade é essa, nesse Vasco fica muito difícil, cara, muito difícil o Esforza atuar nesse time, que já é um time pesado, lento. Imagina você acrescentando o Juan Esforza, que carrega um mundo nas costas dele.
É muito complicado. Então, assim, o Vasco teria que ter tentado aí o mais rápido possível negociar esse jogador. Também não sei se ele não quis ir para os Estados Unidos, também não sei. Mas, né, tem que resolver essa pendência logo aqui. Agora, família, sei, né, será que com a chegada do Diniz gosta desses jogadores que têm, né, um bom passe, posicionamento, e é o caso dele, né? Eu nunca falei aqui que o Sforza ele é ruim de bola. Na minha opinião, ele não tem encaixe nesse Vasco. Para ele jogar num time, um time tem que ter posse de bola ou ser um time mais físico, para ele contribuir com a técnica dele e com o posicionamento. Agora, se ele tiver que fazer uma cobertura aqui e ali, não conta com ele. Não conta com ele porque ele é naquele ritmo que, sabe, é bem devagar. Ele é bem mais lento que eu, que nesse momento, depois da Páscoa, cheio de chocolate, tô com 100 quilos, eu corro mais que o Sforza. Família, só pra gente seguir aqui na nossa resenha, gostaria de destacar com vocês também a rodada, né, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou perdendo, né, infelizmente, para o Cruzeiro. Destacar aqui alguns resultados, né, que o Grêmio conseguiu empatar com vitória fora de casa, o Bahia conseguiu uma vitória sobre o Palmeiras e o Santos, né, que foi o último jogo da rodada, acabou perdendo em casa por 2-1 para o Bragantino, que nesse momento figura, né, entre os líderes da competição com 13 pontos. Né? O Flamengo está ali na liderança com 14, Palmeiras com 13, Bragantino com 13, e após a vitória, né, sobre o Vasco, o Cruzeiro fecha ali o G4 com 10 pontos. E aí, cara, o sinal aqui já tá ligado pro nosso Vascão, né? Pela sequência que a gente tem de jogos fora de casa, o Vasco tá com 7 pontos, né? O primeiro time na zona de rebaixamento tem 6, que é o Atlético Mineiro. Mas o que me chama a atenção aqui, analisando essa rodada, vocês podem me corrigir aí se eu tiver errado, cara. Eu acho que o Vasco é um dos times que não pontuou fora de casa. Eu até considero o jogo contra o Flamengo no Maracanã fora de casa, é na casa dos caras. Mas, né, na tabela aqui para o campeonato, é um jogo que o Vasco é um mandante. Então, seguindo aqui essa linha de raciocínio, né, o Vasco eu acho que é um dos times que não pontuou fora de casa. Vocês podem me ajudar aí. Assim, de bate-pronto aqui, eu consigo, acho que o Juventude não pontuou fora de casa, o Sport também, acho que não, e o Vasco. Eu acho que somente esses times não pontuaram fora de casa, vendo, né? Flamengo já, Palmeiras já, Bragantino já, Cruzeiro pontuou contra o São Paulo, Fluminense ganhou do Corinthians, Internacional pontuou contra o Flamengo, tô lembrando aqui, Bahia pontuou agora, Botafogo conseguiu empatar com o Palmeiras fora de casa, Ceará também já empatou fora de casa, São Paulo já, Corinthians empatou com Bahia, Mirassol pontuou, Fortaleza eu não lembro, família. Fortaleza pontuou agora contra o Sport, 0-0, era pra ter, né, conseguido a vitória com um gol lá que foi absurdo. É isso, o Galo também empatou agora com o Mirassol. Santos, estou esquecendo aqui do Santos. Santos eu acho que também não. Então é isso. Esses times aí. Santos também não, família. Santos também não pontuou. Isso é uma vergonha, né, cara? É uma vergonha. O Vasco sempre manda muito mal. Então é isso, né? Vasco, Sport, Juventude e Santos são os times que não pontuaram fora de casa. E aí, seguindo essa resenha que eu falei do jogo contra o Flamengo, né? O Vasco é o mandante, mas vai jogar em Brasília, então basicamente, né, não conta nesse sentido. Mas depois a gente tem, né, no próximo jogo fora de casa, é o Vitória, né? Isso, assim, é outro time que eu entendo que dá pra gente pontuar. Vou falar pontuar, tá? Mas realmente jogando essa bola que o Vasco estava jogando, não tinha a mínima condição, família. A realidade é essa. Por isso que eu estava aqui defendendo a saída já há um bom tempo do Carille, mas entendendo a demora pelas opções no mercado. E aí eu queria seguir a nossa resenha muito nesse sentido, tá, família vascaína? Pra gente falar sobre o novo treinador do Vasco. Antes, eu gostaria de trazer aqui esse comentário do Breiler, né, jornalista vascaíno da ESPN, criticando a gestão do Pedrinho, principalmente no campo e bola. Precisamos ir além da demissão do Carille. Pelo jogo, o torcedor do Vasco vai comemorar agora, tá feliz, e de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. E, mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade
por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, é ali, lacônica. O Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com um elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho pro elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável. E isso é trabalho do Pedrinho, isso é trabalho da diretoria. Também um scout lá? Também entendendo as limitações para contratar jogadores do nível mais alto, né? Total. E acho que talvez até por isso ele tenha ido para um lado Fábio Carille. Assim, família, eu tô vendo a repercussão dessa opinião do Breiler nas redes sociais e tô vendo muitos vascaínos concordarem com o Breiler. E, de fato, são colocações ali pertinentes que você pode debater e muitas delas você concordar. Agora, o que o Breiler está falando é o que o Pedrinho sofre hoje. Porque quando o Pedrinho era comentarista, ele tinha essa linha de raciocínio, né? Então é muito fácil, e o Pedrinho viu que é totalmente diferente, então é muito fácil pro Breiler, que é um vascaíno, que eu respeito a sua opinião, todo posudo é essa ali, sabe? No ar-condicionado, na tranquilidade ali sentado na cadeira, sem pressão de torcida, com pouco recurso, sabe-se lá qual é a situação do Vasco financeira em relação a 777, então é muito fácil esse papo. É muito fácil, eu entendo dessa forma. Porque, veja bem, quando eu vejo esse tipo de comentário, esses comentários desses jornalistas, não tem convicção nenhuma na contratação do treinador. Mas, meu filho do céu, tu tem convicção alguma quando você não tem dinheiro? Um dos times mais organizados nesse momento, que tem muito recurso. Quantos treinadores passaram por lá? Quantos treinadores passaram por lá no nosso rival aqui? Quanto de multa o Flamengo já pagou? 16 milhões para um, 20 para outro, 5 para... Sabe? O Vasco não é uma questão de convicção, é uma questão de falta de dinheiro. O Vasco mirou, sei lá, foi falar com o Luiz Castro, foi falar com o Renato Gaúcho, foi falar com tal treinador, e aqui comissão técnica cara, e não, esse não quer assumir, e esse pô não quer trabalhar agora, mas também não tem ali 2 milhões, 1 milhão, não tem condição de pagar, isso foi no Carille. Pela condição que o Vasco tem nesse momento. Não é uma questão de convicção. Não tem convicção. Pô, isso é uma merda que eu tô... Não é possível que o cara estudou tanto pra falar esse tipo de merda. E outra coisa também, cara, que me tira do sério, cara. Me tira do sério é esse discurso toda hora da mídia, e principalmente de um vascaíno como ele, de ficar batendo nessa tecla. E eu não estou defendendo o Pedrinho, que à época eu falei isso. À época eu falei, Pedrinho, não precisa disso. Você traz uma pressão desnecessária. Desnecessária, não precisa. Mas tá muito claro que o torcedor, de um modo geral... Porque hoje é o que eu tô falando, o torcedor não consome a mídia só convencional, né? Tem aqui o canal de torcedor, tem o jornalista que é vascaíno, né? Hoje a galera tem mais esse entendimento também de ficar somente focada ali naquela visão e tal. Então os caras estão batendo nessa tecla que o Pedrinho prejudicou o trabalho do Carille. E não foi, puxa. E não foi. O que realmente o vascaíno tá entendendo, por exemplo, é a construção do futebol até aqui. Do desempenho do Vasco até aqui, a gente olha para o ano passado,
Desculpa eu falar aqui novamente, mas o Paiva foi cobrado exatamente dessa forma. E o entendimento era, esse time pode performar mais, o Paiva não consegue tirar desse time. Pedrinho mandou ele embora, e cara, não dá pra negar, o time do Vasco é maravilhoso? Não, não é, mas é melhor, tem mais opções do que no ano passado. E mesmo assim, o Vasco do Fábio Carille não performa. Eles têm que entender que em nenhum momento o torcedor que está vaiando o Carille, que está cobrando o Carille, ou está falando mal do Carille, está cobrando o Carille fazer o Vasco jogar bola para brigar por títulos, brigar na parte de cima da tabela. Em nenhum momento, eu tenho certeza, não tem Vascaíno 22 nesse sentido. Certeza absoluta. Ninguém está cobrando isso. O que está sendo cobrado em relação ao desempenho do Vasco é a gente entender que, poxa, dá para jogar melhor. Dá pra jogar melhor, porque o Vasco encarou times com mais dificuldades que a nossa e mesmo assim perdeu, ou taticamente não conseguiu sobressair. É exatamente isso. Mas ninguém pegou essa fala do Pedrinho, jogou essa responsabilidade no Carille. Carille, você tem que fazer esse time brigar na parte de cima da tabela. Não. Não. Até porque a justificativa do Pedrinho eu não concordo. Sabe? É o que ele falou ali, a comparação que ele fez em relação ao Atlético, que foi uma questão de planejamento. O Vasco terminou na frente do Atlético, porque o Atlético priorizou as Copas. Sabe? O Fortaleza, sim, eu até entendo, né, que é um time que, se você analisar no papel, né, não tem tanta, não é grande coisa, mas mesmo assim performa. Então, realmente é um trabalho. E é isso que a gente tem que buscar no Vasco hoje. Tem que tentar potencializar os jogadores do Vasco. Agora, esse papo de convicção e esse discurso em relação ao Pedrinho, não cabe, cara. Não bate, nenhum torcedor do Vasco tá cobrando o Carille por isso. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Ou, poxa, não posso falar dessa forma, mas pela galera que me segue aqui, comenta aqui nos vídeos, é isso. Ninguém cobrou o Carille nesse sentido. Ninguém. Pô, fica batendo nessa tecla o tempo todo. E aí, família, só pra gente entrar aqui no nome do Diniz e debater ou saber a sua opinião, falar também do Thiago Carpini, outro treinador que o Vasco sondou aqui, informação do GE, eu queria trazer rapidamente esses cortes aqui, do Benja, do Neto e do Mano. Você vai me entender. Olha só. Velho, que time vagabundo. Que defesa ridícula. Sabe? Que defesa. Tinha que mandar embora, juro, tem que mandar embora. A defesa inteira, titular e reserva. O André Ramalho, ele me enganou muito, porque ano passado ele jogou muita bola. Pô, o Gustavo Henrique, saiu da onde hoje? De uma feijoada, de um churrasco? O André Ramalho não caiu de produção, mas assim, de nota 10, muito. Ele veio pra nota 1,5. Não é muito? Nossa, mas... Félix Torres não joga nada. É ruim. Consegue ser reserva do Félix. E o André Ramalho consegue ser reserva do Félix Torres. Aí o Gustavo Henrique entrou, não sei o que, tá jogando bem? Não. Mateuzinho tá? Cacau. Só o Gilete. Cacá esquece. Aí você pega o Hugo goleiro. Só. E o Hugo goleiro. Aí você pega os volantes. Ranieri tá jogando bem, hoje foi o pior jogo dele. O Carrilho tá andando em campo. Andando. Eu acredito muito em equipe. Eu acredito muito em organização de equipe. Quando a equipe está organizada, os jogadores médios crescem. E vamos ser realistas. O nosso futebol está cheio de jogadores médios. Não vamos mentir para as pessoas. Os fora de série, na sua maioria, vão para fora. Os outros que vêm meninos, né? Alguns retornam já um pouquinho de idade. Então temos que fazer a conciliação disso para tirar o melhor, né? O que é que faz a diferença, então? É a organização de time. Acho que temos vários exemplos aí pelo Brasil. O Vitória é um exemplo da campanha que fez ano passado. Fortaleza é um outro exemplo, tá? E eu acho que sem dinheiro não dá para fazer futebol. Mas com bastante dinheiro não temos garantia de nada. Pegando esses comentários do Benja e do Neto, cara, é aquilo que eu falo com vocês. O Vasco hoje está na média do futebol brasileiro. Não é como anos anteriores que no papel e dentro de campo era uma tragédia. A gente entrava ali sabendo, irmão, só um milagre. Hoje não é assim. Claro que hoje o Vasco tem as suas limitações, mas o Vasco tem um bom goleiro, o Vasco tem um lateral, né, bom, que consegue entregar, tem ali o Piton, tem o Hugo Moura que tá jogando bem, tem o Felipe Coutinho que é acima da média tecnicamente, tem o Nuno que é bom jogador, Verratti que faz, né, os gols. Então hoje o Vasco tem sim bons valores. Só que o Vasco é muito mal treinado. E aí você pega ali, né, o comentário do Mano, que é a parte tática, a organização, potencializa os jogadores que você tem. E interessante que ele, quando ele fala ali de valor, né, de dinheiro, não se faz futebol sem dinheiro. Cara, o Corinthians gasta muito mais que o Vasco. Outro exemplo, o Cruzeiro, 2 times que eu tô citando aqui que ganharam do Vasco, né? Mas fora de casa, família. Provavelmente, encarando esse Corinthians, encarando esse Cruzeiro, o nosso Caldeirão, o Vasco ganharia. O Vasco ganharia, pô.
Então esses times, eles gastam muito mais que o Vasco, cara, para ter um time, na minha visão, do mesmo nível. Do mesmo nível. Só que o trabalho do Carille à frente do Vasco, ele é muito limitado. Muito limitado. É uma defesa exposta. Cara, é isso, vocês ficam com raiva. Vocês ficam com raiva de mim? Que eu cito sempre ele aqui. Mas claro que a gente tem que ter uma base. Né? A gente tem que traçar um parâmetro pra gente cobrar o nosso atual treinador. Então como é que pode? Teve momentos do Paiva com menos recurso, na minha opinião, que o Vasco era muito mais organizado do que o time do Carille foi esse período todo, cara. Você vai pegar ali atuações do Paiva no início do trabalho dele contra um São Paulo, contra um Fortaleza, um segundo tempo contra o RB Bragantino de muita pressão, de muita intensidade dinâmica de jogo, acabou cedendo empate, eu sei, mas jogou bem. Você vai pegar alguns jogos que você nunca viu esse nível de atuação com o Carille. Com mais recurso, com mais talento. Com o Jair, com o Paulinho, com o Tietê, com o Coutinho, com o Nuno, com o Garré, com o Verrete. Um PH, eu acho, melhor fase. Nunca viu esse nível de atuação. Então, claro que o trabalho não dava para seguir, para continuar. Mas em nenhum momento, eu, Thiagão aqui do canal Vasco em Família, e tenho certeza que você cobra o Carille nesse sentido. Carille, você tem time para brigar na parte de cima da tabela. Você tem time para entrar na Sul-Americana como um dos favoritos. Na Copa do Brasil da mesma forma. Não. A mídia quer colocar isso na conta do Pedrinho ou da torcida para defender, né? Essa cultura que existe aqui, de pegar sempre o treinador como principal responsável. Não é o principal responsável. Claro que os jogadores também têm a sua parcela de culpa nisso tudo. Claro que tem. Mas, né, é difícil você mandar 30, 40 jogadores embora e você tem um treinador que não consegue. Não consegue. É nítido que o trabalho é mal feito, que o time não é organizado, sem bola e com bola. E aí, família vascaína, mas esses cortes que eu fiz, do Benja, do Neto e do próprio Mano, cara, é isso. Eu acredito muito nisso, tá? Hoje o Vasco está numa média. Na média. Você separa ali um Flamengo, um Palmeiras, um Inter, acho o Bahia também, né, com mais opções do que o Vasco. Mas se você pegar ali outros times, cara, tá na média. Entre ganhar e perder, tá muito próximo. É o que eu falo, diferente de anos anteriores. Entendeu? Então passa por essa organização para aumentar as nossas chances de ganhar alguns jogos. Com o Carille ia ficar muito difícil. Muito difícil. Família, e aí, repercutindo aqui as últimas informações sobre treinador, tá na tela para vocês uma informação do GE. Vasco faz contato, mas recebe recusa de Thiago Carpini. O treinador foi sondado sobre o interesse em assumir um novo projeto, mas também soube que não era a prioridade do Cruz Maltino. O plano A é Fernando Diniz. Carpini respondeu que não deixa trabalho pela metade, seguirá em Salvador, né? Não acho que seja somente isso, né, Carpini? Eu não lembro o momento que você largou o Juventude para assumir o São Paulo. Acho que foi até no início de temporada, não me recordo. Mas acredito que se fosse um projeto mais consolidado, né, de maior investimento, de repente você não ia pensar duas vezes. Tem também essa questão aqui do Diniz, mas assim, eu não conheço muito o trabalho do Carpini a fundo, assim, de questão tática, de usar muita velocidade, aproximação, não sei. Sei que ele fez um trabalho de recuperação, né, muito bom no Vitória no ano passado. Em relação ao Diniz, isso aqui é uma matéria, uma informação do jornal O Globo, mas assim, família, sem apuração, sem notícia, sem nada disso, a gente entende que o Diniz é um nome na mesa hoje para o Pedrinho, para o Felipe, que é diretor técnico, claro que é. Poxa, se eles cansaram de elogiar o trabalho, inclusive eu estava acabando de ver um corte, né, do Pedrinho, e ele falou isso na coletiva ontem, que, poxa, o treinador não vai ter tempo e tudo mais, mas ele, quando comentarista, ele falava assim do Diniz, o Diniz, com poucos dias de treinamento, você consegue ver que o time dele já tem ali a cara dele, sabe? Então é tudo que o Vasco precisa nesse momento. É tudo que o Vasco, em pouco tempo, ter uma organização com a cara do seu treinador, claro, e conquistando os resultados, né, que é muito importante nessa sequência de jogos que o Vasco tem. Então tá aí, Fernando Diniz observa com interesse a possibilidade de comandar o Vasco. Segundo apurado, o treinador tem uma boa impressão do presidente Pedrinho e acredita que o projeto de gestão e os princípios adotados no clube são fatores positivos para um eventual acerto. A matéria está pontuando aqui também que o Santos, né, vai tentar a contratação desse treinador. O Pofechô me parece que vai ser diretor técnico, alguma coisa assim, não vai trabalhar no Santos como treinador, então o Diniz é uma opção sim para o Santos nesse momento. Mas aí, segundo essas apurações que eu já vi em outros lugares também, o Diniz me parece, né, tá mais inclinado a aceitar uma proposta do Vasco em relação ao Santos. Então vamos aguardar. Agora, a minha opinião em relação ao Fernando Diniz, cara, eu falo tanto aqui, tô com a cabeça no mundo da lua, família, que eu nem lembro se eu comentei sobre a enquete com vocês, até pedi pra galera votar na enquete aqui do Vasco em Família, que eu fiz em relação ao Diniz, se você é a favor ou não a contratação desse profissional, e eu nunca vi uma enquete tão pau a pau.
tava 55-45, depois tava ali 51-49, o não ultrapassou 52-48, no momento que eu printei aqui, ó, que eu botei essa enquete agora há pouco, tinha 149 votos, 150 votos, aí 50-50. Depois eu vou conferir lá, trazendo no próximo vídeo, quanto ficou. Então, entre nós torcedores, e eu tô vendo também em outras enquetes, tá? Em páginas e tudo mais, tá bem pau a pau. Tá bem pau a pau, porque muita gente usa aqui os argumentos até nos comentários. Teve um que comentou assim, ó, só imagino o que passou pela cabeça de quem respondeu sim. Imagina aquela saída de bola com João Vitor, PH e Hugo Moura. Ele botou sorrisos aqui. Então eu sei que tem muita gente criticando aí essa escolha do Diniz. Cara, não é o meu nome favorito, não sou muito fã dele, acho que ele é muito cabeça dura em alguns momentos. Cara, sim, tem que tentar sair jogando, construir desde o início, isso é importante. Isso tenho certeza que potencializa ali no comando de ataque você construir bem desde o início. Mas tem momentos, cara, que você não pode criticar um jogador que não tá com aquela confiança pra sair jogando, é chutão, pô. Então ele precisa realmente parar com essa cabeça dura que ele tem que tentar sair jogando o tempo todo. Mas eu entendo, família vascaína, cara, que teve jogadores que jogaram com o Diniz que também não tinha esse perfil. O Fábio era um goleiro que mal sabia jogar com os pés e foi ali aprimorando essa parte. O Nino sabia jogar, o Manuel sabia jogar dessa forma, Thiago Santos, sabe? Então eu entendo, cara, que o Diniz, dentro das opções que tem, eu contrataria o Diniz dentro dessas opções e venho falando isso aqui com vocês. Comparando o estilo do Carille e o estilo do Diniz, eu vejo muito mais esse Vasco com a cara do Diniz do que com a cara do Carille. Não é que o Carille é um treinador ruim, mas os últimos trabalhos do Carille não é na zona de conforto dele. Lá no Santos, ele tinha que propor o jogo, ele tinha que dominar os adversários por ser o time grande da Série B e o maior investimento. E no Vasco, cara, não. No Vasco ele poderia sim organizar esse time melhor se ele tivesse as peças adequadas para isso, que é um time de mais força física, de mais velocidade, baixas linhas, time agrupado e aquela avalanche para contratar com velocidade, com dinâmica. E não, nunca soube fazer isso. O Vasco, para chegar no gol adversário, vai ter que ser aqui, ó, estilo do Diniz. Estilo do Diniz. Na construção, troca de passes, aproximação de companheiros, de jogadores, sabe? É isso, é o estilo do Diniz. Só que realmente é aquilo. Se der certo, vai ser muito bom. Vai potencializar vários jogadores. Se der errado, né, vai ser realmente uma coisa complicada, família vascaína. Mas eu, para não ficar em cima do muro, sou sim a favor da contratação do Fernando Diniz. Fui, quero saber a sua opinião.